Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é uma realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, trouxemos um entrevistado, uma pessoa que tem tomado algumas decisões aqui no nosso estado, que muito nos alegra. Quando essa pessoa nos alegra bastante, alegra a sociedade alagoana, a gente faz alguns agradecimentos aqui carinhosos. Quando não nos alegra, a gente faz apenas as boas-vindas. Essa pessoa é o presidente do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, desembargador José Carlos Marques, a quem a gente dá as boas-vindas, e eu já começo, desembargador, lhe fazendo uma primeira pergunta. O senhor entende que corrupção é um problema hoje tão grave, ou mais grave até, do que a falta de segurança? Bom, inicialmente agradecer os votos de boas-vindas e externar a minha alegria em participar desse programa aqui com vocês, debatendo segurança. É uma satisfação muito grande, até porque no momento em que eu venho debater segurança, confesso a minha jejunice no tema, mas aproveito para me esclarecer. Então é mais um aprendizado do que mesmo um debate. Quanto à sua pergunta, eu sintetizaria dizendo que a minha concepção de corrupção é que ela é pior do que tudo. Não só do que a falta de segurança, mas eu acho que é o pior dos crimes que tem catalogado na lei, é o crime de corrupção. E eu explico sempre dizendo o seguinte, porque o homicídio, que é o crime que tem a pena mais alta no Código Penal, você tira uma vida. Com a corrupção você pode tirar inúmeras vidas. Você ofende a saúde do velho necessitado, você tira o leite da criancinha lá da escola, você desvia o recurso que seria para servir a todas as pessoas que estão necessitando de remédios de alto custo. E isso tudo provoca uma série interminável, pode no final da linha ter provocado inúmeros homicídios. Então, só exemplificando na linha do homicídio para fazer um comparativo, por isso que eu acho que a corrupção é o pior dos crimes. Eu acho que o corrupto devia ser apenado sem qualquer laivo de perdão ou de benevolência. Não devia existir atenuantes para o corrupto, devia ser sempre agravantes, ter somente agravantes. Interessante. Eu acho que pela primeira resposta dele a gente já viu por que fomos tão carinhosos aqui na recepção. Mas, Leonardo? Inicialmente gostaria de saudar o nosso convidado, saudar o Esperon, os telespectadores e lembrar, apesar do Esperon não ter lembrado, que ele já até cunhou uma frase, desembargador, que quem rouba merenda escolar, por exemplo, rouba uma geração, né? E o seu discurso foi bem parecido com essa fala aqui do Esperon no nosso programa. E gostaria de iniciar indagando ao senhor que antes mesmo de o senhor assumir a presidência do tribunal, em conjunto com o seu vice-presidente, desembargador Tutmés Ayran, os senhores encomendaram um estudo, um planejamento estratégico da Fundeps para ver as prioridades do Poder Judiciário alagoano. E quais são esses projetos, quais os focos da gestão do senhor na presidência do Tribunal de Justiça? Olha, Leonardo, eu tenho muito prazer de sempre responder essa pergunta, até porque ela me é feita constantemente. Isso surgiu de uma constatação que nós fizemos bem antes de sermos dirigentes do Poder Judiciário. Nós vimos que nós temos um Poder Judiciário aqui que eu digo sempre, não deve ser entendido como melhor nem pior do que nenhum outro Poder Judiciário do Brasil. Nós estamos num nível médio, num nível normal de todos os poderes. Nós temos um corpo de juízes de nível excelente, juízes altamente capacitados, que vindo numa fornada tirada de ultimamente dois concursos rigorosíssimos. Para você ter uma ideia, pelo menos um deles se inscreveram 3.000 candidatos, no final ficaram 22. Então você veja o nível desse pessoal. Então nós temos um corpo de serventuários também de excelente nível, trabalha muito bem. Agora, padecemos, e nós constatamos isso muito antes, padecemos de um grave mal, que é o mal da desorganização administrativa, da improvisação permanente em todos os setores, de uma predominância muito grande do amadorismo na consecução da administração. E isso fez com que nós tivéssemos, em que pese todo esse lado bom do poder,
mas nós não tivéssemos um desempenho na avaliação dos órgãos externos, um bom desempenho. Nós tivemos desempenhos que mostravam índices pífios, por força dessa desorganização. E tudo a causa estava nisso aí, na desorganização. Então, diante disso, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que pensar num órgão, num departamento, em alguma coisa que fizesse um estudo técnico da realidade do poder e nos mostrasse qual era o melhor caminho para seguir. Então, o tribunal contratou a Fundação de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, os professores da universidade, os técnicos em administração foram para o tribunal, estiveram lá conosco reunidos praticamente durante 6 meses, com reuniões constantes, quase diárias, fazendo um apanhado geral do poder, e no fim eles extraíram um diagnóstico e disseram: a situação é essa, e a solução, o caminho está aqui. Então bolaram um plano de gestão administrativa para a gestão atual, um plano mais emergencial, e bolaram inclusive uma sequência para depois da administração. Os próximos administradores já terão os caminhos para dar os passos. E colocaram no plano de gestão aquelas medidas que nós teremos que executar durante esse ano. Então são medidas que vão por uma realização permanente de cursos de melhoria nos nossos funcionários, nos nossos servidores, nos nossos magistrados, por organização interna setorial, pela confecção de projetos de melhoria e de dinamização dos trabalhos nas diversas diretorias do tribunal. Enfim, tudo devidamente estudado e com o diagnóstico feito. Então, esse plano de gestão é o que nós estamos executando para ver se damos ao poder uma fisionomia nova, uma feição nova em termos organizacionais. Não, ficamos muito felizes, desembargador, só em ouvir a expressão planejamento estratégico, porque na área de segurança pública nós reclamamos muito que isso não existe e geralmente surge aquela figura do gestor bombeiro, né? Surge um pequeno problema ali, ele vai e apaga, aí surge outro, ele corre atrás. De forma improvisada, né? Totalmente improvisada, e a sociedade é que paga a conta. Resolve aquele problema ali e já deixa a certeza de que logo ele vai estourar em outro canto, né? Então não resolve. Desembargador, vendo agora o seu carisma aqui, me fez lembrar de um tio meu, desembargador federal, e ele me dizia sempre assim, ele inclusive foi assassinado no Rio de Janeiro alguns anos atrás, ele dizia que não gostava da expressão desembargador porque parecia algo muito longe do povo, né? Então ele preferia ser chamado de juiz. E o que ocorre? O senhor nos passa uma sensação, juntamente com o seu vice, que aliás é um entrevistado aqui de carteirinha, né, o desembargador Tutimés Zairan, foi inclusive meu professor, mas a postura dos senhores nos alegra bastante. Então o comentário seria o seguinte: Alagoas tem tido a infelicidade de ter a maioria de seus prefeitos dos municípios aqui envolvidos em acusações, em desvio de verbas, e a gente tomou conhecimento que o Tribunal de Justiça criou um grupo, né, de combate à improbidade administrativa. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, que muito nos alegra. Posso fazer. Veja bem, isso ainda na gestão anterior, sob o comando do desembargador Sebastião, nós tivemos, e como você realçou aí, Alagoas é pródiga em fabricar esse tipo de administrador. E há alguns anos atrás nós tivemos aqui uma série de escândalos de repercussão, inclusive nacional, Assembleia Legislativa, prefeituras, etc. Isso colocou os órgãos de atuação do primeiro grau do Poder Judiciário em dificuldade de ordem material, porque nós temos uma deficiência muito grande de pessoal. E esses processos são processos especializados, processos técnicos, processos que dão muito mais trabalho do que os processos comuns. E os juízes ficavam numa situação de quase impotência para lidar com isso. O Poder Judiciário tinha que chegar e fazer um socorro para pelo menos equiparar as forças, deixar mais ou menos iguais, porque enquanto o corrupto que estava respondendo um processo por improbidade tinha um corpo de advogados lhe defendendo, nós tínhamos um juiz sozinho, isolado, sem qualquer tipo de assistência para decidir essas questões. Aí surgiu, no âmbito do Poder Judiciário, a ideia de constituir um grupo de combate à improbidade.
o desembargador Sebastião, através de portaria, designou um corpo de juízes escolhidos por suas especializações, por suas capacidades, para atuar nesse combate num determinado período. Eles fizeram a atuação, encaminharam os processos, concluíram os processos, absolveram quem era inocente, condenaram quem era culpado. Esses processos estão hoje em nível de recursos no Tribunal de Justiça e cumpriram a missão, terminaram a missão. Recentemente surgiu uma nova leva, porque aqui não para, né? Então surgiu uma nova leva. E essa nova leva já exigiu também que fosse formulado um novo grupo. E isso aí nós já fizemos, agora já na nossa gestão, aliás, até no período em que eu estava de férias e que estava à frente do poder, o meu querido colega e amigo desembargador Tutimés, que já fez a composição do novo grupo, com um novo corpo de juízes, totalmente diferente do grupo anterior, e esse pessoal já está trabalhando mais diretamente e mais ativamente justamente nessa nova missão, nessa missão de combate, de combate à improbidade através do apressamento nos julgamentos dos processos de improbidade. Leonardo, me permita apenas um comentário a mais com relação a essa situação dos concursados que foram aprovados, estão aguardando serem chamados, em especial os analistas, né, que seriam muito necessários agora nessa demanda que o senhor citou. Eu gostaria até de complementar que eu ia em cima também uma questão parecida. Primeiro, só elogiar, falamos aqui à época no programa sobre essa comissão, acho que o desembargador não quis falar, que pode ser que em grau de recurso tenha que se manifestar, mas condenações severas foram aplicadas, inclusive envolvidos na Operação Taturana, né? Foram muito corajosos. Especificamos até o doutor Gustavo Lima, o doutor Manuel Cavalcante, o doutor André Avancini, o doutor Carlos Alei, né, que fizeram parte dessa comissão, bravos magistrados aí com uma resposta bem severa. Mas no que se refere a essas convocações, recentemente nós entrevistamos o Dr. Pedro Ivens, presidente da Associação de Magistrados de Alagoas, e ele falava dessa preocupação dele com a carência do efetivo de magistrados e também de serventuários, né? Principalmente, inclusive, no interior do Estado, que é aquela figura da cessão do serventuário, do servidor municipal. A Prefeitura cede ao Tribunal de Justiça para que o quadro não fique totalmente vazio. O que fazer, de repente, no curto, no médio, no longo prazo, para tentarmos sanar com essa situação e tirar aquela pecha de pode estar havendo alguma leva de informação, né, na Prefeitura, que é sempre um perigo, né? Sempre um perigo. Veja bem, esse problema é um dos grandes problemas que nós temos que administrar. É justamente a necessidade, a carência de pessoal que nós temos nos dois graus de jurisdição. Tanto no primeiro grau, e aí de um modo mais grave, quanto no segundo grau. Isso se deve basicamente aqui. É que o Tribunal de Justiça de Alagoas passou 28 anos sem fazer concurso. Ganhou depois do sigilo. Pois é. Então ficaram sendo criados cargos em comissão e ultimamente surgiu a figura da terceirização do pessoal. Então também foram contratadas firmas que eram encarregadas de terceirizar o pessoal, que forneciam o pessoal para o tribunal. E não se fazia concurso. Até que recentemente nós fizemos um concurso, temos o resultado de um deles, o concurso de nível médio, nós já concluímos e inclusive já foi nomeado uma leva de 90 concursados, e o concurso de nível superior, que está em fase de conclusão com a realização do curso de formação, que aconteceu o seu término na semana passada. Esses são justamente os analistas de segundo grau, os analistas especializados. Nós estamos fazendo um estudo no tribunal, por quê? Porque nós temos uma outra realidade perversa, que é a nossa realidade orçamentária. Nós temos um orçamento muito curto, um orçamento muito pequeno, muito tímido. Para vocês terem uma ideia, salvo engano de minha parte, no ano de 2011, Alagoas era o penúltimo menor orçamento de todos os poderes judiciários do país. Então, se você contar o maior orçamento e for baixando, quando você chegar no último, conte 2 para cima que você vai encontrar o estado de Alagoas. Aí isso cria uma dificuldade muito grande, justamente na composição do quadro de pessoal. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um estudo
no sentido de ver desses funcionários terceirizados, que foram soluções improvisadas e emergenciais, para nós fazermos o desligamento de uma boa parte desse pessoal, porque com o recurso que nós vamos economizar desse desligamento, nós teremos uma condição de fazer uma nomeação em número maior dos funcionários oriundos do concurso, de forma efetiva. Então, isso eu estou aguardando essa conclusão desse estudo, aguardando também a conclusão do concurso do pessoal de segundo grau, para já iniciar a nomeação desse pessoal em breves próximos dias. Que bom, notícia boa aí para os nossos telespectadores, Leonardo. Sim, o tempo desse bloco vai chegando ao fim, desembargador. Eu queria deixar no ar já uma pergunta para o próximo bloco, que é a seguinte: os membros do Poder Judiciário têm elevada credibilidade perante a população. Entretanto, quando falamos a respeito da celeridade, essa avaliação já cai um pouco. Aí eu pergunto ao senhor, o que fazer para melhorarmos essa questão da celeridade no Poder Judiciário brasileiro? Mas eu vou pedir que o senhor responda já, após um breve intervalo. Lembrando a você, a Faculdade Estácio aproxima você dos bancos acadêmicos para o mundo profissional. A gente volta já. TV Farol, a TV feita para você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador José Carlos Malta Marques. Leonardo, poderia repetir a pergunta que fez ao desembargador? Eu indagava ao desembargador que os membros do Poder Judiciário têm elevada credibilidade perante a sociedade, entretanto, no que se refere à celeridade do poder como um todo, a avaliação já cai um pouco. Então, eu pergunto, o que fazermos para melhorarmos a questão da celeridade no Poder Judiciário brasileiro? Leonardo, veja bem, eu digo que, às vezes, alguns magistrados são até injustiçados e vítimas dessa imagem. Porque em que pese um trabalho de muita dedicação, de muito desprendimento pessoal, às vezes até em sacrifício da própria família, com um volume enorme de trabalho, mas isso não repercute por força dessa estrutura desorganizada e improvisada do próprio poder. Isso quando a gente particulariza para o caso de Alagoas. E isso faz com que o cidadão fique um tanto descrente, porque ele sabe o dia que entra com a ação, não sabe nunca quando termina. Por conta dessa necessidade. Chega um dia da audiência, não comparece um funcionário e não tem um substituto. Chega no dia da audiência, a testemunha não foi intimada porque o oficial de justiça é um só, não deu tempo de fazer a intimação de todas as pessoas. E isso tudo contribui para a formação dessa imagem. Paralelamente a isso, também, e eu acho que aí a contribuição mais decisiva para esse tipo de atraso, está no sistema processual, notadamente na parte recursal que a legislação brasileira tem. Então, se você tiver um advogado habilidoso e tiver interesse em protelar o desfecho de uma ação, você protela décadas. O sistema permite que se faça isso. E isso também é outra grande causa de entrave na prestação jurisdicional. Hoje, inclusive a partir do CNJ, é que nós estamos palmilhando por caminhos alternativos. Então já tem aí os núcleos de conciliação, que estão atuando muito, nós temos os mutirões que estão sendo feitos para desencalhar processos que estão travados lá na Justiça, que é justamente uma maneira de soltar, de destravar a máquina no sentido de caminhar para fazer uma remodelação nessa imagem. O que se tem que fazer basicamente é isso, é organizar o poder para ficar com uma máquina azeitada. A máquina azeitada, ela trabalha mais rápida, mais tranquila e produz mais. E, se possível, trabalharmos mais uma vez que o sistema processual é legal, está posto na lei só com a modificação legislativa, que nós não temos como fazer. Então, trabalhar mais incentivando esses métodos alternativos de consensualização das lides, com os núcleos de conciliação, os mutirões, as tentativas de conciliação isoladamente pelo magistrado, para que se chegue a conclusões e se diminua o número de processos, consequentemente se dê mais rapidez e mais celeridade na prestação.
O senhor já comentou acerca da legislação processual penal, né, a respeito de uma necessidade de mudança, mas eu gostaria até de complementar a pergunta, se o senhor acha que o endurecimento da legislação processual penal, talvez aí com a redução de recursos, e da legislação penal brasileira, ajudaria inclusive no combate à criminalidade no nosso país? Eu acho que eu não diria um endurecimento, porque o endurecimento, quando você faz e que faz referência à questão da penalização dos autores de infrações penais, eu acho que a medida que nós temos das nossas penas são suficientes. Acho que a nossa legislação substantiva penal é boa, ela é suficiente. Ela precisa ser bem aplicada. Ela precisa ser bem aplicada. E para ser bem aplicada, você precisa ter um código de ritos, um código de processo que seja bom. A modificação eu acho que deve ser no código de processo, para fazer esse enxugamento desse sistema, e não sei se você tem acompanhado, deve estar acompanhando essas tentativas de modificações, que já está naquela comissão de estudo do anteprojeto do Código de Processo Penal, que já faz uma redução no número de artigos, deixa a possibilidade somente de duas recorrências para as duas instâncias únicas, só ter direito a 2 recursos. Isso eu acho que já vai dar uma praticidade maior e vai ajudar na aplicação melhor da lei substantiva, da lei penal, que tem um quantitativo de pena que me parece numa quantidade suficiente para fazer a coibição disso sendo bem aplicada. O problema está na aplicação, me parece na aplicação. Inclusive, essa questão dos recursos, eu até perguntava ao presidente da UMAS que muitas vezes o juiz de primeira instância fica com aquela sensação de que nem cumpriu o seu dever, que ele condena, só que os recursos vão subindo e a eficiência da sua condenação é nenhuma. Às vezes, quando chega no último recurso, o juiz de primeiro grau nem lembra mais como foi que decidiu. Tanto tempo que faz. Né? Doutor José Carlos, a gente tem aqui uma sensação de que, por exemplo, eu sempre gosto de comentar que o desembargador Tutmés nos dá a sensação de que um simples mortal poderá um dia chegar a ser desembargador. Por consequência, a sua aproximação com ele também nos deixa bastante à vontade para lhe fazer a seguinte pergunta. O servidor, o funcionário de uma empresa privada faz algo errado, é punido com a demissão e encerrou aí o recebimento de seus proventos. Né? O serviço público, a mesma coisa. Mas no caso da magistratura, ele comete uma falha, ele comete uma falta, que aliás para nós, o magistrado quando peca é um pecador forte, não é? E eu pergunto ao senhor, o senhor entende como justa essa situação de um magistrado que é punido com aposentadoria compulsória, recebendo seus proventos? Olha, essa questão que é presença certa em todos os debates que se trata de questões do judiciário, é uma questão que não pode ser analisada assim, singelamente com esse tipo de pergunta. Porque tem um outro lado. Veja bem, primeira coisa, a pena de aposentadoria compulsória por força da prática de um delito qualquer, de uma irregularidade qualquer, para um homem de vergonha, já é a maior de todas as penas. Um homem de bem que recebe uma pena dessa, ele acabou a vida dele. Ele não tem mais como olhar de frente para as outras pessoas. Ele não tem como olhar de frente para os seus amigos, muito menos para a sua família. Então, ele fica realmente um homem condenado efetivamente. Outros, e eu tenho que forçosamente reconhecer que existem, acham que não é nada, que simplesmente foi injustiçado e continuam vivendo uma vida gozando de um salário que é proporcional e muitas vezes quando acontece isso ele já está no final da carreira, praticamente ele fica com o salário integral, porque ele já está no final da carreira, mas tem uma outra coisa aí que tem que se pensar melhor. É que para que ele não tivesse direito a essa aposentadoria, teria que ser esquecido e relegado a um plano de inexistência todas as contribuições que ele fez para a Previdência desde que ele foi nomeado juiz. Nós todos que somos integrantes do serviço público, a partir do nosso primeiro salário, nós já deixamos lá a nossa contribuição para a Previdenciária, para que isso garanta a nossa aposentadoria.
E isso, como eu disse mesmo, garanta a nossa aposentadoria. Se nós temos essa previdência com esse direito garantido, mesmo a penalização não pode tirar esse direito pura e simplesmente, a não ser que haja uma penalização que dê uma destinação a esse, vamos dizer, essa poupança que ele fez a vida toda. Recentemente, está tramitando, inclusive no Senado Federal, um projeto que não mais permite que o juiz condenado e que seria aposentado compulsoriamente por força de prática de improbidade ou de crime grave, seja aposentado compulsoriamente. Ele será demitido. Se essa proposta legislativa for aprovada, e está nesse pacote agora que o Senado está passando. Se isso for aprovado, ele perderá, inclusive, todas as contribuições que ele fez durante a vida toda. E será punido com a demissão do serviço público, sem direito a nada. Isso é um avanço muito grande para aqueles que não concordam com qualquer tipo de improbidade ou de corrupção. Porque, como eu digo, o juiz, vamos dizer assim, o juiz corrupto, ele não é corrupto só, ele é corrupto. Ele é corrupto duas vezes. Porque o cidadão comum ser corrupto já é um exemplo que não deve ser considerado. E quando esse cidadão é um juiz de direito, dobra a importância desse ato dele. Então, todas as medidas que forem feitas no sentido de impor penalidades a essas pessoas que incorram nesse tipo de coisa, deve ser sempre bem-vinda. Agora, o sistema legal dá, hoje, no sistema que está vigorando hoje, dá ao juiz a garantia dessa aposentadoria por força dele ter pago a vida toda. Muito boa resposta. Leonardo. Já que falamos nessa questão das punições, tudo isso, eu lhe indago qual a sua avaliação acerca da atuação do Conselho Nacional de Justiça, principalmente nesse apoio que dá às corregedorias estaduais dos tribunais de justiça, né, nas punições que eventualmente tem aplicado também, a atuação do CNJ propriamente dita. Olha, Leonardo, eu fui corregedor há 3 anos atrás. Tive uma atuação na Corregedoria muito afinada com o Conselho Nacional e com a Corregedoria Nacional. E eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, primeiro, é uma coisa absolutamente irreversível. Então você não pode mais conceber, isso é uma concepção minha, eu também devo lhe adiantar que vários colegas meus pensam contrariamente ao meu pensamento. Mas eu acho que o Conselho Nacional de Justiça hoje é irreversível e tem trazido importantes avanços para o judiciário brasileiro. Todas essas políticas que estão sendo praticadas hoje, no sentido de melhoria da imagem do poder, da dinamização do poder, da cobrança no cumprimento de metas, tudo isso são políticas oriundas do Conselho Nacional de Justiça. O despertar para a gestão, para os modelos de gestão, para as gestões administrativas, para os planejamentos nas administrações do Estado, tudo isso por trás está o Conselho Nacional de Justiça. Muitas vezes se pensa que o Conselho Nacional de Justiça é órgão meramente punitivo, é órgão meramente investigativo, apurador de faltas. Não é. O Conselho Nacional de Justiça é muito mais orientador e muito mais implementador de medidas do que órgão de fiscalização e de punição. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça foi uma coisa que surgiu para melhorar o Poder Judiciário brasileiro, melhorar todos nós, e eu acho que todos os incentivos e todas as louvações devem ser dadas para que o Conselho Nacional de Justiça aumente sempre mais, cresça sempre mais e possa melhor orientar, possa melhor proporcionar que os poderes judiciários dos estados e mesmo o Poder Judiciário Federal, através da Justiça Federal, possa melhorar a sua prestação jurisdicional, que é que o cidadão comum quer e que é o que a sociedade precisa. Doutor José Carlos Malta, nós fizemos aqui inicialmente, na implantação do Plano Brasil Mais Seguro, algumas críticas. Primeiro, pela forma muito fantasiosa como ele foi lançado, com alguns artistas globais aqui para lançar um projeto que, a nosso ver, deveria ser mais técnico do que político.
mas sempre lembrando que nossas críticas aqui são críticas construtivas, nós torcemos para que esse plano venha a dar certo. Mas algumas pessoas não conseguem trabalhar isso, as críticas como sendo algo enaltecedor, algo de contribuição. O Tribunal de Justiça, né, participa da Câmara Técnica de Monitoramento desse programa, que é feita com o juiz Dr. Diógenes Tenório. E eu gostaria que o senhor nos explicasse de que forma o tribunal contribui, participa, critica, não é, incentiva o Plano Brasil Mais Seguro. Sabe, Esperon, veja bem, eu pessoalmente, inclusive, estou muito a cavaleira a tratar disso, porque eu já estava escolhido presidente, embora não tivesse ainda assumido, e o presidente Sebastião sempre me chamava para acompanhá-lo nas reuniões relacionadas com o Plano Brasil Mais Seguro. Então eu estive presente desde a primeira reunião e tive presente com uma certa participação na formulação desse plano. E eu me lembro bem que numa dessas reuniões, eu não me lembro se a doutora Regina ou se o próprio ministro José Eduardo Cardoso, ele disse que no caso do estado de Alagoas, o estado ia ser implantado como ia ser um estado piloto para se testar a viabilidade técnica, inclusive, desse plano, e que no estado de Alagoas ele ia funcionar, em decorrência da situação do estado, ele ia funcionar como uma bala de prata, a última bala que se tinha contra a violência. Então, ou se matava a violência com esse plano, ou nós estaríamos todos perdidos. E não estaríamos só o estado de Alagoas, porque eles faziam questão sempre de dizer que a questão não era mais uma questão do estado de Alagoas. A questão da violência aqui era uma questão nacional, uma questão de governo, uma questão de estado. Pois bem, e eu então participei disso e vi na assinatura do convênio o que ficava para o Poder Judiciário. Paralelamente ao nível de conscientização dos magistrados na colaboração e na ajuda para a realização do plano, a Câmara de Monitoramento sediada no Tribunal de Justiça. O fato dela ser sediada no Tribunal de Justiça e funcionar com a participação de todas as instituições envolvidas no plano, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, todas as instituições envolvidas, isso tem um caráter simbólico, porque mostra e quer mostrar para a sociedade que essas instituições todas estão envolvidas no plano e estão definitivamente com a finalidade de fazer o plano realmente funcionar. E é isso que a Câmara de Monitoramento vem fazendo, acompanhando todas as realizações, acompanhando o aumento na formulação de inquéritos, acompanhando mesmo as investigações e, inclusive, cobrando providências nos setores que os órgãos de segurança não têm chegado com a intensidade que precisa chegar. Bom, é interessante a gente ver dessa forma, embora a gente faz uma crítica aqui ao plano, quando ele não priorizou o capital humano, né? A gente tem tido aí toda uma logística, um aparato chegando, mas o capital humano não tem sido priorizado. Se você me permitir, Esperon, veja bem, eu acho que o capital humano talvez não tenha sido priorizado como deve ser feito a priorização permanente, a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. Mas se você olhar a quantidade de material humano novo que chegou à estrutura de segurança pública do Estado de Alagoas, isso foi dado como prioritário. Agora, foi uma prioridade emergencial, que tinha que ser dado, tinha que se trazer o pessoal da Força Nacional, os delegados da Força Nacional, os peritos da Força Nacional, porque nós realmente tinha muito pouca coisa aqui para fazer. Então priorizou-se essa questão do material humano na situação emergencial. Agora, o que precisa ser feito, e aí até a gente conversava aqui em off, que está demorando muito, é a parte do material humano permanente da área de segurança pública, que são os concursos. Estão demorando muito. Eu vou fazer rapidamente um comentário, mas logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o desembargador Dr. José Carlos Malta.
Eu gostaria apenas de fazer um comentário aqui, muito respeitosamente, com relação ao que o senhor dizia um pouquinho antes no bloco anterior. A gente entende, eu inclusive fui um defensor aqui da chegada da Força Nacional, entendia que era mais um reforço, era uma necessidade, mas 2 equívocos eu pude ver na chegada da Força Nacional. Primeiro, um comando à parte. E isso acabou criando uma oposição entre os policiais que aqui chegaram e os daqui. Segundo, essa questão salarial acabou criando uma provocação, um mal-estar, que foi agravado por algumas operações infelizes na abordagem de policiais da Força Nacional a policiais aqui do Estado de Alagoas. Uma pena, eu reconheço que não foi algo proposital, mas que acabou gerando um desgaste. Agora, nesse momento, doutor José Carlos, eu entendo que é importante que se faça a valorização do profissional local. Até porque aqui em nossas pesquisas, em nosso trabalho, a gente pode observar que o trabalho de polícia ele é inerente de quem conhece o espaço, de quem conhece o local. Então, daí a importância de que a gente valorize o profissional local. Essa é apenas uma ressalva que eu faço e acho que é muito importante. Leonardo, por favor. Eu só queria acrescentar, doutor Zé Carlos, ouviu uma análise sua nesse 1 ano do Plano Brasil Mais Seguro, que foi completado recentemente. Que ajustes o senhor observa que são necessários ou o que pode melhorar aí após 1 ano dessa prática do Plano Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas? Olha, Leonardo, espero. Antes, não vou dizer como réplica, porque eu até vou concordar com você. Eu acho que esses 2 equívocos que você referiu, e eu, pela minha participação no acompanhamento do plano, inclusive na Câmara de Monitoramento, acompanhei também e senti isso lá. Isso aí é justamente a necessidade dos ajustes que são inerentes a todos os planos. Você não tem um plano que já vem feito e coloca na prática e não vai sofrer nenhuma modificação a vida toda. Uma fórmula de bolo. Não é isso. Então você tem que ir fazendo esses ajustes, Aconteceu esse problema, aconteceu. A questão financeira é mais difícil de resolver, mas é por força do deslocamento dele de outros estados. Os nossos daqui, quando vão para os outros estados, acontece o efeito contrário, porque lá nos nossos estados, os nossos policiais militares, não sei se delegados também vão para os outros estados e integram. Não podem ir, mas no momento não. Pois é, mas se forem lá vão perceber também nesses valores. Então é uma coisa que faz parte do contexto, mas que na realidade eu reconheço que a gente que está aqui vê chegar um colega igual a gente recebendo 2 vezes o que a gente quer, claro que todo mundo sente. Na questão da valorização, eu também concordo com você. E acho que precisa haver valorização, o Estado precisa valorizar. E acho mais que o grande valorizador da classe deve ser o próprio policial civil. Porque nós tivemos aqui, num passado que não é muito longo, e vocês são mais moços, não que eu seja mais velho, é que eu sou menos moço, E vocês são mais moços. Então, num passado aqui que não é muito distante, em que os policiais, a própria Polícia Civil, não se valorizava. E isso gerou problemas que vocês, aí já na época de vocês devem ter acompanhado a crise institucional séria que a Polícia Civil atravessou. Eu acho que até ainda tem algum resquíciozinho disso aí, eu acho que ainda atravessa. Não mais por força da desvalorização, mas por força do próprio contexto político da classe, Então, essas coisas todas são coisas que acontecem. A minha avaliação do plano, nesse ano, eu acho uma avaliação extremamente positiva. Acho que podia ser melhor, podia ser muito melhor. Eu acho que alguns ajustes precisam ser procedidos. Eu já tive a oportunidade, inclusive, até de numa conversa informal com o governador do estado, até já expor a ele. Eu acho que tem uns ajustes que precisam ser procedidos. Eu acho que a parte do Estado na área de segurança pública, no que concerne a estrutura de funcionamento da Secretaria, notadamente na área de recursos humanos, está muito demorada. O Estado está devendo decisões mais urgentes na ampliação do quadro de delegados, de peritos. No quadro da polícia ostensiva também precisa ser melhorado o contingente. E isso tudo está inserido no contexto do plano. Nosso contingente policial hoje é muito baixo, precisa ser melhorado.
E isso são os ajustes que eu acho que, se tivessem sido sofridos com mais, vamos dizer assim, com mais rapidez, eu tenho a impressão que os resultados do plano ainda seriam melhores do que esse. Acho que a própria cúpula da Secretaria de Segurança Pública, às vezes, e olhe que eu tenho uma amizade pessoal muito boa com o secretário Dário, acho o Dário um exemplo, pessoalmente eu acho o Dário um exemplo de policial, e acho que é um homem que está bem talhado para o exercício daquela função, mas também acho que muitas vezes o Dário fica meio ilhado. Por que é que ele fica meio ilhado? Será que não é culpa dele mesmo, da maneira dele agir? Também é um outro questionamento que precisa ser feito e que só com um estudo mais aprofundado pode acontecer. E o resultado é que existem essas deficiências que estão acontecendo, que são públicas, a gente não pode deixar de reconhecer, e que isso tem feito com que os resultados do plano não sejam melhores do que estão sendo. Acho que ainda são resultados tímidos, os técnicos mais de cima do plano, vocês sabem, tanto quanto eu, acham que isso é uma coisa paulatina, que os resultados irão melhorando, não sei, porque um ano já, eu não sei se essa sequência de melhoria não já devia estar sendo mais sentida por nós, mais expressiva. Eu não sei, eu sei que o que eu acho é que o investimento foi alto, foi muito alto. Já uma pergunta que eu vi outro dia, um amigo nosso que é delegado dizendo que com o investimento que foi feito, se não tivesse vindo ninguém, tivesse vindo só o investimento, também teria sido feito o que foi feito aqui. Eu tenho dúvida se teria, eu não sei se nós teríamos material humano e infraestrutura de equipamento suficiente para fazer, com só simplesmente vindo o investimento, não sei. O investimento é um investimento muito alto, mas é o tipo da coisa. Nós não tínhamos outra solução, pelo menos tecnicamente não tinha outra solução. E o que nos restava era esse plano. Por isso que nós temos que continuar acreditando nele. Eu acho que deve se trabalhar nesse modelo que está implantado, porque também eu acho que é o melhor modelo que nós temos. Para a situação atual, eu acho que é um modelo. Eu sou entusiasta, não sou daqueles que acham que o plano é 100%, não acho não. Agora, acho que ele pode melhorar, acho que ele tem deficiências que precisam ser setorializadas e resolvidas e que não estão sendo. Mas que eu acho que é o que tem de melhor, como plano é o que tem de melhor. Desembargador, eu fico muito feliz de ouvir aqui suas palavras, porque na realidade ratifica o nosso pensamento. As críticas que a gente comenta aqui são construtivas, né? Até aproveito, vou pegar uma carona nessa amizade que o senhor tem aí com o governador, nessa aproximação, porque a gente pede aqui a alguns telespectadores que normalmente façam essa ponte, nos ajudem. A gente entende, o governador tem feito o seu esforço, né? A gente entende. A preocupação nossa é que o investimento foi bastante elevado, os resultados, como o senhor próprio disse, não foram os esperados, mas o que acontece? Houve resultado. Precisamos melhorar, precisamos de ajuste, como qualquer projeto, né? Agora, é importante que o governador não desanime, não se dê por vencido e faça esses ajustes. Não é? Acredite no potencial também do policial local, faça esse investimento, acredite, valorize o profissional. Eu cobro muito aqui uma campanha onde o policial seja reconhecido pela sociedade. Isso é uma forma de dar um mimo ao policial, não só a parte financeira, mas que valorize, que eleve a autoestima dele. Mas eu gostaria de comentar aqui rapidamente com o senhor e fazer essa pergunta. Nós temos aqui que nós denominamos aqui de câncer para nós, enquanto consultores, que são as chamadas assessorias militares. Nós ganhamos um presente recentemente, entrevistamos aqui o defensor-geral, e ele nos dizia que tinha acabado com a assessoria militar lá da Defensoria Pública. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, desembargador. Nós temos hoje ainda um número muito superior ao último concurso, compondo assessorias militares. O senhor poderia nos dizer a sua opinião sincera sobre isso? Posso dizer, e vou dizer pelo meu exemplo, porque eu tenho no Tribunal de Justiça uma assessoria militar. Eu tenho do contingente me parece que o contingente legal me parece que são 9.000 homens na Polícia Militar, aproximadamente 9.000, 8.000 e não sei quantos.
eu tenho na assessoria militar do Tribunal de Justiça 39 homens. Então, são 39 pessoas da Polícia Militar que estão trabalhando na assessoria. Acho a assessoria extremamente necessária. Não posso dizer a mesma coisa afirmativa ou negativamente com relação às assessorias dos outros poderes, porque eu ouço falar muito na imprensa de assessoria de poder tal que é muito grande, que é excessiva, de assessoria de poder tal que é excessiva. Eu não sei, não posso dizer assim. Eu sei que a minha são 39 pessoas. Poderia ser melhor, se nós tivéssemos como fazer maior, seria mais útil ainda, e falo pela experiência que eu tenho com ela. Acho que as assessorias são necessárias. Precisam ser racionalizadas? Acho que sim. Há número excessivo em determinadas assessorias, então vamos reduzir esses números. Mas acho necessário e vou explicar por quê. Nós todos, tanto nós do Poder Judiciário, como os senhores que têm a atividade policial, nós exercemos profissões de risco. Isso nós, infelizmente, nossos filhos, nossas mulheres nem gostam quando a gente diz isso. Mas é a realidade, é a realidade. Nós trabalhamos no Tribunal de Justiça, por exemplo, em sessões de julgamento, onde nós temos, no momento da sessão, uma plateia assistindo os julgamentos. Plateias que estão ali com uma decisão que nós estamos tomando, que muitas vezes decide a vida daquelas pessoas. Nós temos casos lá, tivemos casos recentes, onde pessoas que eram partes em processos chegaram a quase desmaiar, num processo, inclusive, que foi relatado pelo desembargador Tutimés, num caso de graduados subjúdice da Polícia Militar, onde ele fez um julgamento e um cidadão passou mal, correu risco de... E você imagina uma situação dessa, nós temos casos de policiais militares que foram promovidos judicialmente, é daquela promoção que é precária, ainda subjúdice, depois de 15 anos que ele está naquele grau, ele foi rebaixado. Você imagina o que é que significa isso. E o que é que pode acontecer de uma pessoa dessa no momento em que ele assiste e vê uma decisão dessa. Então é nesse ponto que eu acho que nós precisamos ter uma assessoria militar, que eu acho que não pode ser extinta e no nosso caso até não pode ser tomada como uma doença, não. Eu acho que ela é muito, muito benéfica e muito, muito boa. Talvez haja, e talvez o defeito, e talvez, como você diz, o câncer esteja no excesso que está se cometendo por conta das assessorias. Aí pode ser que haja. A assessoria, por exemplo, a Defensoria Pública do meu querido colega, o Defensor Público Geral, não sei se há risco assim que ele precise de ter uma assessoria. E talvez o ato de ter extinta a assessoria seja um ato administrativo normal. Infelizmente eu não posso dizer a mesma coisa. Eu já tive na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, num julgamento, o desembargador está dando voto e ser questionado por uma pessoa que estava assistindo lá. E ser preciso ser retirado da sessão do julgamento, porque estava perturbando. E quem faz esse trabalho é a assessoria militar do tribunal. E se nós não tivéssemos essa assessoria no dia dessa sessão, como é que nós concluiríamos esse julgamento? Então, no caso do Tribunal de Justiça, eu defendo e eu acho necessário, e digo mais, nós estamos resolvendo o problema da assessoria militar com um dos menores contingentes de todos os tribunais de justiça do país. Eu estava agora quinta e sexta-feira, eu estava em Roraima. Vocês, pelo menos já ouviram falar. Né? Eu estava em Roraima. E tive até uma grata surpresa, porque achei uma cidade muito interessante, a capital de Roraima, Boa Vista. Pois bem, e lá eu conversava com os policiais da assessoria militar do Tribunal de Justiça de Roraima. Eles têm 111 policiais militares na assessoria militar. Em Roraima. Nós temos 39. Então eu acho que nós não estamos sendo abusivos e eu acho que a assessoria militar do Tribunal de Justiça de Alagoas faz jus ao seu papel de assessoria militar. O que muitas vezes nós criticamos realmente são esses excessos, né? E acaba gerando aquela imagem do policial militar levando a bandeja, levantando cancela, que nós somos contra. A sua assessoria, o senhor especificou, é metade do que é a Assembleia Legislativa, que tem mais de 80 homens, né? Mas, Leonardo, você veja o seguinte, isso
se está acontecendo e acontece, independentemente de assessorias militares. Eu tive um caso e constatei no fórum aqui de Maceió, que eu mandei acabar imediatamente. E foi resolvido. Um policial militar trabalhava, um policial militar da segurança do fórum, não é da assessoria, do batalhão lá que faz a segurança lá do fórum, que eu não sei como é o nome. E ele estava fazendo um trabalho de informações no balcão do Poder Judiciário. Ele ficava no balcão mesmo, dando informações às pessoas que chegavam, onde era a vara tal, onde era o doutor juiz, onde era não sei o quê. Isso chegou ao meu conhecimento, eu mandei imediatamente retirar. Não vá para o papel de policial. Não, mas quem dá informação? Eu arranjo uma pessoa para dar informação. E botei um funcionário para dar informação e ele foi. Isso aí é onde está o erro. Isso aí é onde está o erro. Mas no trabalho mesmo de assessoria militar, eu acho que é necessário. E alguns órgãos, assim como até a Prefeitura de Maceió, tem assessoria militar, que nós criticamos um pouco. Agora, uma rápida colocação do senhor acerca da redução da maioridade penal. O que o senhor poderia dizer? Um tema que está tão em voga aí. Devemos reduzir? Não devemos? Como o senhor pensa essa questão? Eu tenho um pensamento. O meu pensamento passa ao largo dessa discussão. Eu acho que a causa do crime, a origem do crime, não está na maioridade ou na menoridade. O bandido que assassina um garotinho, como fizeram com aquele garotinho agora em São Paulo, assassina na menor ou na maioridade. Não é o fato dele ser... Ele não assassinou porque é menor, ou não assassinou porque é maior, não. Eu acho que essa questão da idade é uma coisa irrelevante. O que tem que se combater e que tem que se focar na coibição é do crime em si. E no combate expressivo ao criminoso. Se o criminoso é menor, se o criminoso é maior, isso é uma coisa que é irrelevante. E o menor, quando ele é um criminoso, e muita gente fala, não, mas é um menor que já é o segundo crime que comete, já é o terceiro, mas ele vai parar. Porque quando ele for maior, ele não vai ter o tratamento que o Código de Menores, que hoje tem um outro nome, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dá a ele depois que ele completar os 18 anos. Então, se ele está com essa propensão, quando ele chegar no 18 anos, ele vai sentir. Afora as medidas que tem, que o próprio Código permite que o juiz aplique e que coíbe muitas dessas ações dele. Então, a minha opinião, essa questão de idade, eu acho que isso era uma discussão, não tem muito a ver, não tem muito o que se alimentar ela, não. Nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto hoje vai para a recuperação do capital na questão do desvio dos recursos do Tribunal Regional do Trabalho lá de São Paulo, que havia sido desviado pelo juiz Nicolau de Santos Neto, que hoje está preso em São Paulo, e cerca de 10 milhões de reais foram recuperados, trazidos da Suíça para o nosso país. Mais uma vitória. Esperamos que um valor ainda maior seja recuperado, porque sabemos que daqueles 169 milhões, à época, tem correção, muito mais tem que ser trazido de volta para o Brasil, mas já é um ganho e ficamos felizes. Já o erro do alvo, vou dedicar ao nosso Senado Federal, que ontem, recentemente, rejeitou aquela proposta de extinção dos suplentes sem voto, que são aqueles que são filhos, pais, amigos ou até financiadores de campanha dos senadores. Para chegar naquela casa tem que ter voto e muito, não pode ser através dessas formas um tanto quanto obscuras. Doutor José Carlos, seu acerto e erro, por favor. Olha, eu, como acerto, talvez eu acho que do momento deve ser tido como acertado o novo momento que vive a sociedade brasileira. Eu acho que esse momento agora é um momento que deve ser destacado. Nós estamos vendo as instituições funcionando como nós precisávamos que elas funcionassem permanentemente, que não funcionavam. E ultimamente estão funcionando. Por que estão funcionando assim? Eu acho que a gente não precisa nem pensar nisso. O que precisa é que elas estão funcionando. Nós estamos vendo agora programação de votações no Congresso Nacional, dia de sexta-feira, dia de segunda, eu nunca tinha visto isso. Então nós estamos com um momento de ouro, é um grande acerto. E a parte de erro, eu diria que é lamentar o não atingimento de melhores índices no combate à violência no estado de Alagoas. A ausência desses ajustes que talvez pudessem determinar uma melhoria mais acentuada nesses níveis que nós estamos atingindo e que precisamos atingir numa escala maior. Excelente acerto e erro. Bom, o meu acerto do alvo eu vou dedicar também a essas manifestações que, de certa forma, estão aí mudando as nossas instituições
para melhor. A gente espera que manifestações ordeiras continuem, porque os resultados estão sendo maravilhosos. Eu tenho hoje 2 erros, infelizmente os erros têm sido mais constantes. Eu vou dedicar o primeiro à nossa Secretaria de Saúde, que permanece por mais de 3 anos com o 2º centro de saúde fechado e a população passando muito aperto e muita necessidade com relação à saúde pública. Também vou dedicar mais uma vez o meu erro a jornada de 24 horas lá na Central de Flagrantes. A gente já discutiu aqui, já pesquisou, essa jornada não é salutar nem para o policial e muito menos para a população. Doutor José Carlos, eu vou pedir ao senhor, infelizmente o programa está acabando, né? Eu gostaria que o senhor... foi muito gostoso fazer aqui o programa com o senhor, mas vamos fazer um pedido, falar com a Fernanda, para tão logo o senhor possa retorne aqui ao programa. Ah, será um prazer. Até porque o seu vice já é um entrevistado de carteirinha, a gente não pode deixar o presidente... né? Retornarei com o maior prazer. Eu gostaria que o senhor fizesse suas conclusões finais em 1 minuto, por favor. Não, eu queria mais uma vez agradecer a deferência dos senhores de atirarem no escuro e me convocar para vir aqui conversar com vocês. Eu acho que foi um risco muito grande que vocês correram e que espero que o risco tenha sido medido, avaliado e que o resultado não tenha sido o mais decepcionante possível. E quero parabenizar vocês pelo programa, pelo nível dos debatedores e pela maneira prática, simples e agradável com que vocês fazem o programa. Eu acho que os seus telespectadores devem estar inteiramente prazerosos e recompensados em assistir esse programa, porque o tema que vocês debatem aqui é um tema apaixonante. É um tema, e uma coisa interessante, é um tema que todo mundo entende. Então, segurança é como futebol e como medicina, né? Todo mundo entende, todo mundo dá opinião. Então, os senhores, quando colocam segurança em debate permanentemente no programa, vocês estão explorando um tema que é de conhecimento de todo mundo e que todo mundo gosta de debater. Então, meus parabéns a vocês, muito obrigado pela oportunidade e espero poder merecer de vocês a esperança, pelo menos, de um outro contato em outra oportunidade. Se for novamente convidado, estarei aqui com o maior prazer. Não tenha dúvida alguma. Agradecemos mais uma vez ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador José Carlos Malta Marques. Carinhosamente, a gente reforça o carinho e o agradecimento do senhor ter vindo aqui conosco. Eu quero fazer alguns rápidos agradecimentos também ao desembargador Tutimé Zairan, que está sempre aqui conosco, ao juiz Diógenes Tenório, à jornalista Fernanda Lins, ao Michael Marques, ao doutor Gustavo Lima também e ao Cristiano Soares, que está aqui também nos assistindo. Leonardo, quer fazer algum agradecimento? Eu gostaria de agradecer aos policiais Ivanildo Jacinto, Ítala Cavalcante, aos juízes de direito Pedro Ivens, André Avancini e a delegada Sheila Carvalho. Um abraço a todos. Bom, a gente não pode deixar de reforçar, são pessoas como esse entrevistado que fazem a gente manter a esperança de que o Brasil ainda vai ser muito melhor. Uma boa noite a vocês, muita paz e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você.